Salve peixeiros, com muita honra! Bem-vindos a mais um vídeo do canal SFC Raiz. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer de coração àqueles que ficaram um bom tempo sem ter novidades no canal. Fiquei desde a partida diante do Fortaleza sem produzir conteúdos. Em um intervalo do Mundial de Clubes, passei em branco dos jogos agora que voltamos do Brasileirão, a vitória diante do Flamengo e agora a recente derrota diante do Mirassol. E é um vlog do jogo com o Inter de Porto Alegre, um jogo que não precisa nem dizer, a redundância falar, é vital para a sobrevivência do time nesta temporada. E a razão pela qual eu fiquei um bom tempo sem produzir vídeos requer uma certa dose de confissão, como torcedor santista, que nesse exato momento passando aí pessoalmente por um período de certas coisas para se refletirem como um todo. Lógico, um canal que foi criado há mais de 5 anos, nativo para falar sobre o Santos, primeiramente de vlogs. Com o tempo, com o desenrolado de estilo no nosso alvinegro nesses anos, todos tentou produzir alguma coisa mais aprofundada de reflexão para o torcedor santista, um instrumento independente para que o torcedor possa ter alguma, conhecimento para poder refletir a respeito do nosso clube. De modo que até uma certa resistência, de produzir vídeos para falar do Santos ultimamente, que eu vou dizer aqui, me dá uma certa dose de preocupação, infelizmente. Mesmo em momentos que se requer uma dose de esperança, dá para se desconfiar, especialmente no que diz respeito a um assunto muito importante para o futuro do nosso clube, que pode definir os rumos aí de uma geração de santistas espalhados pelo Brasil inteiro, o que é lógico, falando a respeito da Arena. Antes de produzir aí o conteúdo do vlog, eu gostaria de fazer aí um certo testemunho do que eu presenciei, no evento que não deu muita audiência, muita divulgação nos quadros destinados ao Santos, mas que considero como muito importante, que foi a audiência pública que aconteceu na última semana, no Salão de Mármore do Estádio Urbano Calveira, envolvendo a Prefeitura de Santos, a W Torre, membros da torcida, até conselheiros do clube, e lógico, uma das partes muito interessadas, que são os moradores do entorno da Vila Belmiro. Confessar aqui que a audiência começou às 18 horas, e eu não consegui chegar a tempo por razões de trabalho, mas deu o suficiente para conseguir entrar e presenciar esta reunião no exato momento que teve a apresentação final dos slides para a sessão das perguntas. E o que eu vi realmente foi algo para se preocupar. Não só pela forma superficial como foi essa audiência, quem já um dia frequentou a audiência pública sabe que é um momento tenso, é um momento de discussão. Pareceu muito mais uma formalidade de fachada do que propriamente coisas para se esclarecerem. Em especial da parte envolvendo a torcida. Eu respeito muito a história da arquibancada, de membros que estavam lá, por exemplo, representantes da torcida, mas o que deu para se presenciar, e é um dos motivos pela qual estou demorando para produzir conteúdos, eu, inclusive, dando entre parênteses aqui, estou prometendo seguir um capítulo referente à história desse assunto, que já começou há mais de 50 anos, no novo estádio para o Santos, porque eu entendo que requer conhecimento da história, de fato, das coisas, para não dar com os burros na água, não pisar em ovos, como que eu presenciei na parte de um comunicado que eu respeito mais uma vez, e eu espero que seja uma crítica construtiva, de membros da torcida que, por exemplo, chegaram a citar um fato totalmente infeliz e desnecessário e desrespeitoso para os moradores, que é o fato de que a Vila Belmiro, o estádio foi erguido, que acabou enobrecendo o entorno, que antes era uma favela. E olha, por isso que eu acho fundamental conhecer a história, não só do Santos, mas do que se envolveu, tudo envolvendo o estádio, o clube, para não ter essa infelicidade. Porque quem conhece um pouco da história do clube sabe que se existe uma coisa que a Vila Belmiro nunca foi uma favela. No máximo, alguma conjunto habitacional que foi erguido, onde foi erguido o estádio, com a contribuição de muitas pessoas que ajudaram o Urbano Caldeira, inclusive na manutenção, na construção
materiais que foram feitos para que se construísse esse estádio do Santos, que inclusive são até descendentes dele. E se sentiram, de certo modo, um tanto que constrangidos e desrespeitados desnecessariamente, de forma desnecessária. A tal ponto que, depois dessa reunião, dessa audiência, houve uma outra envolvendo a Sociedade de Melhoramentos do bairro da Vila Belmiro, que morreu 2 dias depois, envolvendo a imprensa, para citar pontos em que eles talvez não foram devidamente ouvidos pelo poder público, representado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e pela própria W Torre. O que eu quero dizer sobre tudo isso é que isso pode dar muito pano para manga, pode dar uma preocupação, uma verdadeira dor de cabeça. É um fato que precisa ser estudado com muito cuidado e tem que ser de uma forma mais transparente possível, porque há um potencial risco do clube se atrasar por questões dentro deste entorno da Vila Belmiro, do bairro, alguns pontos que não foram esclarecidos e que podem dar um problema muito sério se ainda numa hipotética realidade, uma situação de esperança para que esse realmente o projeto venha finalmente se concluir. Durante o desenrolar da construção da arena podemos ter muitos problemas sérios. É um breve comentário que eu poderia fazer. Eu poderia fazer um vídeo mais longo para falar sobre isso, porém eu posso deixar para os vídeos futuros, inclusive aproveitando nessa série que eu estou querendo fazer a respeito dessa história envolvendo a nova estádio para o Santos, o patrimônio tão sonhado de um estádio para 40 ou 30 mil, seja qual que for, qualquer coisa que contribua para o Santos não ficar atrás em relação aos demais concorrentes na Série A do Brasileiro. Portanto, agradeço mais uma vez de coração e segue o vlog Santos Internacional. Se você chegou até esse momento de vídeo
Espero que já tenha compreendido do porquê de eu ter falado no começo a respeito de resistência em acompanhar esse time, este clube. Mais uma derrota diante de um adversário que até 10 anos atrás a gente se gabava de ter sido o único entre times da Série A de nunca ter vencido o Santos na Vila Belmiro. Infelizmente esse tempo não volta mais. E estamos se adequando aí a uma realidade cada vez mais triste. Ver o Santos já há 5 anos consecutivos numa derrocada que parece não ter fim. Isso demonstrou hoje uma equipe que teve um mês de intervalo no Mundial de Clubes e segue sendo um time totalmente covarde em termos de última bola e tomada de decisão, justificando por que é mais um candidato a ser rebaixado pela segunda vez na sua história, mesmo com o peso de ter uma referência no futebol mundial que demonstrou também ser uma sombra do que foi. É um time que, em termos de finalizações, segue sendo um dos piores. Eu já tinha falado a respeito sobre isso, uma estatística que eu montei antes do Mundial de Clubes e, pelo jeito, não mudou nada. O Kleber Xavier não conseguiu mudar, pelo menos, esse aspecto de time covarde em termos de tomadas de decisão de dentro da área. Foi exatamente isso que foi a definição da partida. Logo no primeiro gol do Inter, numa falha do David Washington, que poderia ter finalizado e perdeu essa oportunidade, e propiciou o contra-ataque. Uma partida trágica também do seu Escobar, que além de ter deixado o Borré livre, também teve a terceira aparição dentro da área em que ele mete a mão na bola, um terceiro pênalti seguindo, que eu me lembre, que ele comete e acaba comprometendo, como fez contra o Fortaleza e com outro adversário que eu não me lembro. Esse rapaz, ele não tem uma noção básica que até jogador de sub-17 do Santos deve estar aprendendo, que é recolher o braço dentro da área. E a gente acaba, né, metendo os pés pelas mãos, e com um time que tem um meio do campo veterano de sub-30, e aí vai uns parabéns do seu Marcelo Teixeira, que chegou a dizer que o Santos não precisava de reforços desse quesito. Talvez sim. O Ilharão, que já chegou lesionado, não jogou ainda uma partida, pelo menos os 90 minutos, e ficou fora desse jogo por lesão. Mais um no departamento médico, né, seu Teixeira? E sendo assim, com o seu Ian, do Sub-20, uma revelação do time, pedindo rescisão de contrato, já que não temos aí, né, na percepção do nosso presidente, a necessidade de jogadores mais jovens, justamente no meio de campo. Coisa que o propiciou, por exemplo, o Gabriel Bontempo no segundo tempo, quando o time melhorou. E o seu Kleber Xavier optou por esse meio do campo com o João Schmidt sem ritmo de jogo completamente, uma partida em que ele demorou muito para entrar no ritmo de jogo e deixou, realmente, no contra-ataque também, né, a liberdade para se fazer a assistência para o Borré. Hoje, o Zé Rafael, depois do que aconteceu na Copa do Mundo de Clubes, também não voltou com o ritmo de jogo, parece que fez mal para ele esse intervalo. E a gente tem esse problema também da única referência, que é o Neymar. Toda vez que toca a bola não há uma aproximação, não há uma solidariedade desse time, uma triangulação pelo meio, sabe? Time que joga como um catado, uma equipe que joga pelada de fim de semana na praia. O Souza, parece que depois que teve a oportunidade, né, de jogar no principal, se esqueceu de cruzar. Então, a falta de confiança do João Basso, com esse problema aí envolvendo o clube de Portugal também, assustadora, muito nervoso no jogo, tem um psicológico muito fraco. E os reforços, que eu posso dizer, do Igor Vinícius, só entrou para não ficar mais feio ainda para o garoto, para o Escobar também. E esse detalhe aí eu vou falar a respeito do seu Neymar, que estamos como uma última esperança, a ponto que chegamos, de ter como a única alternativa, como salvação, um jogador que está puxando o pai em aspecto de saber lidar com críticas. Uma cena patética agora que ele acaba tendo o costume de fazer, discutindo com o torcedor, batendo boca com a torcida, ao mesmo tempo que ele erra passes, que ele também erra, ele faz parte desse problema da tomada de decisão. Várias oportunidades que ele teve e ele não conseguiu nem sequer finalizar. E o Santos está na mão da família Neymar. E assim hoje caminha o Santos Futebol Clube, né? Diante de um jogador que tem uma família que acabou se fazendo, né, da incompetência nas nossas administrações, se enriqueceu, fez fortuna dando golpe no clube e agora retorna cuspindo na cara do patrimônio do clube,
né? E enquanto todos ainda batem palma, com o seu Neymar, com os seus 150 móveis exibindo, enquanto que o nosso clube, como instituição, vivendo numa cidade totalmente espremendo, justamente o clube que leva o nome da cidade no mundo, mendigando algum terreno para construir um CT, um centro de treinamento, ou negociando com a prefeitura algum espaço para um estádio. Ou se a boa vontade dos políticos, na única área, alguma área livre que possui. Esse é o nosso Santos Futebol Clube hoje. E é exatamente por isso que espero que vocês compreendam do porquê que eu fiquei tanto tempo sem produzir vídeo. Mas eu espero que tenham compreendido também, né, que ainda essa ponta de esperança de falar do clube, das coisas, do clube, para que, né, não se engole ainda mais essa derrocada, que agradeço muito pelo apoio, mesmo, né, mantendo-se aí fiel como membro do grupo. Se você tenha gostado, alguma sugestão ou crítica também, pode fazer na seção de comentários. E é um desabafo que eu tenho até aqui. Até a próxima. Santos sempre Santos.